vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio. Que alegria poder contar com a sua companhia. A palavra de Deus nos diz hoje que é na fraqueza que nós somos fortes, que possamos confiar nesta palavra. Vamos juntos, para bem começar o programa, meditar a segunda leitura da liturgia deste domingo. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo das fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. A Assembleia Regional de Pastoral, realizada em Teresina na última semana, tratou sobre a iniciação à vida cristã. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora nessa entrevista. E nós vamos conversar agora com o Padre Wagner Carvalho, ele que é o assessor da Comissão Nacional Bíblico-Catequética, e nós vamos falar sobre a iniciação à vida cristã. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista hoje e esclarecer sobre esse assunto para a gente. Muito obrigado, Joyce. E a você que nos acompanha nesse momento, por dar a oportunidade de conversarmos um pouquinho mais sobre a dimensão da fé. Padre, qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho desempenhado pela Igreja do Piauí com relação à IVC? Uma das coisas muito importantes, Joyce, para nós avaliarmos a ação evangelizadora da Igreja no Piauí, é colocando também esse processo da evangelização dentro do cenário que nós hoje estamos vivendo. Com a pandemia, houve uma aceleração de todos os processos. E dentro desta dinâmica acelerada, também houve transformações profundas da evangelização. Me chamou bastante a atenção um dado que nesses últimos dias um portal da nossa região publicou dizendo que nos últimos 10 anos, no Piauí, houve um decréscimo de 33% dos casamentos no civil, não na dimensão religiosa, no civil. Esse fato nos chama bastante a atenção porque se no civil há este declínio, do ponto de vista religioso, certamente o número pode ser muito mais elevado. Então, dentro deste cenário, também vem agora qual a resposta da ação evangelizadora diante desses dilemas, desses desafios. Vivemos também num tempo e num período em que o indivíduo vive mais marcado pela solidão, pelos desencantos com a vida, pela falta de sentido da própria vida. E aqui entra a missão da igreja de dizer assim, como colocar dentro deste dinamismo pessoal da vida da pessoa o elemento da fé. Então são estes ambientes que nós temos que pensar como agora perceber a iniciação à vida cristã como uma resposta a estes desafios pessoais, comunitários e sociais. E quais são as orientações para essa autossustentação da igreja? A iniciação à vida cristã, este fio condutor de formação do novo discípulo de Jesus Cristo, ele bem conscientizado, bem formado, ele é em potência um possível dizimista. De tal forma que um cristão consciente da sua missão, da sua identidade enquanto pessoa, mas também discípulo de Cristo, é aquele que vai ajudar não apenas num ato de oferta, numa compreensão assim, mas como de fato um evangelizador a partir do dízimo. Então a autossustentação como uma proposta da ação da igreja é dizer assim, vamos superar os possíveis eventos em que nossas pastorais, grupos, movimentos desgastam com tanto entusiasmo, mas fica apenas naquele momento. Ao invés disso, vamos desenvolver uma ação contínua, permanente, de conscientização, em que as pessoas possam se sentir inseridas, todas elas,
dentro desse processo e agora vá dando o rosto à própria comunidade. Quem de você talvez já não foi abordada por uma pessoa dizendo, compra aqui uma ponta da rifa do festejo, compra aqui. Tudo isso é importante e significativo. Nós sabemos as realidades que preenchem todos os espaços das nossas igrejas e comunidades. Mas nós temos que considerar o dízimo como elemento bíblico, está na Bíblia a dimensão bíblica do dízimo, o dízimo como experiência que a pessoa teve de Deus, e dentro do coração dela nasce esse sentimento de gratidão tão profundo que ela agora não sabe viver sem manifestar e externar o seu sentimento de gratidão a Deus. E isso por meio da comunidade, porque ela não é uma ilha, uma pessoa isolada na fé. Ela vive dentro de uma comunidade. E de tal forma que ela se sente tão feliz, que é o exemplo daquela senhora que, sendo dizimista, ela ama tanto a comunidade que ela diz, eu quero que meu neto, meu sobrinho também seja dizimista. Embora ele pessoalmente não colabora. E ela colabora no lugar dele. Quer dizer, é este sentimento da autossustentação da comunidade como uma extensão da casa. Padre, e quais as iniciativas que já foram e estão sendo realizadas para o avanço da IVC? Ano passado, 2023, nós realizamos, enquanto regional, o Ano Regional da Iniciação à Vida Cristã. Então, foi uma iniciativa muito louvável, porque se criou familiaridade. A finalidade deste Ano Regional da Iniciação à Vida Cristã era, em todas as comunidades, paróquias, dioceses do nosso Piauí, pudesse as pessoas escutar e dizer, já ouvi falar o que seja iniciação à vida cristã. Então, esta iniciativa familiarizou os termos com as pessoas. A novena de Natal, por exemplo, do ano passado, trazia temas relacionados à iniciação à vida cristã. E eu me recordo disso porque na Semana Santa eu fui celebrar uma paróquia e uma senhora dizia, padre, as novenas do Natal este ano e os encontros quaresmais foram muito interessantes, mas tinha temas e termos novos que eu fui pesquisar para saber. E qual é o tema novo? E o termo? Quaresma. Não, querigma. Esta finalidade de termos, de familiarizar, são termos da iniciação para as pessoas começarem a entender o que é o querigma. Então, estas iniciativas foram dando agora um novo rosto para a nossa igreja no Piauí. Segundo passo agora tivemos a realização do ano da IVC, tivemos agora dentro de cada diocese projetos realizados, executados, atividades também planejadas e programadas. Agora chega um terceiro momento, que é fazer da iniciação à vida cristã uma integração, este fio condutor com todas as outras pastorais. E aqui eu faço sempre um exemplo e dou sempre este exemplo. Um festejo na comunidade, numa paróquia, é o maior exemplo que poderia ser da iniciação à vida cristã. Todas as pastorais ajudam, colaboram, somam, estão ali sem se cansarem todas as 9 noites. Quando termina, diz, nós nunca vimos um festejo tão bom quanto este. Deveria ser esse mesmo clima da iniciação à vida cristã. Todas as pastorais conectadas entre si, interligadas, para que fosse a iniciação esse fio condutor. Esta é a iniciativa principal. Sobretudo para no final todos dizerem assim, nós fizemos parte do processo da iniciação e agora novos cristãos chegam à nossa paróquia e renovam o rosto da nossa paróquia. Esta é uma finalidade principal e última das iniciativas. Padre, gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação no programa Em Tuas Mãos, esclarecendo sobre esse assunto, né, que é tão atual e tão necessário para a nossa igreja. Eu é que agradeço, Joyce, pelo tempo, pelo espaço, nós podemos conversar sobre isso, sobre um tema muito importante, e ao mesmo tempo pelo carinho de vocês, de aproveitarmos esse momento para chegar até você explicando temas tão importantes para a nossa igreja e a comunidade reunida. As atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para o quadro Notícias da Igreja. A gente começa falando da Jornada Mariana no Nordeste. Dando continuidade à peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima na Arquidiocese de Teresina, em seus últimos dias de peregrinação, foi realizada a celebração da Santa Missa no adro da Igreja São Benedito, às 5 horas da tarde, presidida pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Teresina, Dom Jacinto Brito.
E logo depois, a imagem saiu em procissão luminosa, cercada de uma multidão de fiéis, em direção à Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, onde permaneceu em vigília eucarística com os movimentos de adoração da Arquidiocese. E essa experiência na noite de hoje, na noite deste sábado, é justamente para que a mãe volte a olhar da humanidade, o olhar desse povo, em específico aqui de Teresina, para Jesus Cristo. Além do JAR Teresina, os outros grupos de adoração da nossa capital, da nossa arquidiocese, se uniram para celebrar esse dia, para conduzir essa adoração juntos. Desde a nossa intercessão, que seriam dos grupos que estão servindo aqui para interceder pelas pessoas que vieram, a gente já sentiu que ia ser uma coisa muito forte. Acredito que é ainda mais forte você rezar por pessoas que você nem sequer conhece, nem sequer sabe pelo que elas estão passando, mas o Espírito Santo vai guiando a gente. No dia 30 de julho, último dia da peregrinação da imagem da Santa e da solenidade de São Pedro e São Paulo, a Catedral preparou uma vasta programação para sua permanência no templo, contando com a visita de milhares de fiéis devotos. Absolutamente impactada, muito emocionada, que essa oportunidade de, através da imagem de Nossa Senhora, eu estabelecer uma conexão com ela e pedir a ela pela intercessão junto a Deus Pai, é maravilhoso. O padre Kleber Chiviana revela sobre o sentimento de ter a paróquia Nossa Senhora das Dores como responsável pelo encerramento dessa peregrinação na Arquidiocese de Teresina. Foi o próprio Espírito Santo que colocou no coração da gente este amor e o próprio Cristo que nos deu Maria como mãe. Esses 2 dias aqui têm sido intensos, visitação das pessoas de forma assim contínua. Nós vemos um grande número de pessoas participando desse evento. Foram 15 dias em que a imagem de Nossa Senhora de Fátima percorreu pelas comunidades da igreja particular. O arcebispo de Teresina, que acompanhou parte dessa peregrinação, fala um pouco sobre esse período em que ela esteve aqui. Salve Maria Santíssima, ela é presença materna. Como diz o canto, a Fátima vieste, ó Mãe querida, compadecida dos filhos teus. Então, e hoje, o mundo inteiro te venera, te considera o amparo seu. Maria é o nosso amparo junto ao seu Filho Jesus Cristo. O coordenador diocesano da Jornada Mariana no Nordeste, Padre Igor Torres, faz uma avaliação desses dias de peregrinação na Arquidiocese de Teresina. Foi tão bonito ver que em todos os lugares onde a imagem passou, as comunidades se organizaram, se mobilizaram e, sobretudo, demonstraram o seu grande carinho pela Mãe de Deus. O saldo é certamente positivo para Deus, que agora tem corações mais abertos para o acolherem, e para a nossa igreja diocesana, que realiza mais um de seus eventos, levando luz, paz e alegria para o povo de Deus. A Santa Missa de encerramento da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima e das relíquias dos Santos Pastorinhos também marcou o aniversário natalício de Dom Juarez Marques, que foi homenageado pelos fiéis paroquianos da Catedral. Entre os dias 27 e 29 de junho, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do Regional Nordeste 4 realizou a 33ª Assembleia Regional de Pastoral. O momento foi realizado no Centro de Treinamento Padre Tony Batista, no bairro Socopo, reunindo bispos, padres, leigos e leigas das 8 dioceses do Piauí. A Assembleia, realizada anualmente, é um dos momentos mais importantes no calendário eclesiástico do regional, abordando questões cruciais para a vida da Igreja. Alguns bispos do Regional Nordeste 4 que estavam presentes no evento falaram sobre as discussões em torno do tema central. Já a iniciação à vida cristã é a formação de discípulos convictos da sua vocação e da sua missão, que por sua vez formam as comunidades. E para a comunidade sobreviver, é preciso que ela tenha os meios de que necessita. Nós sabemos que este ano nós promulgamos um decreto que suprime todas as espórtulas dos sacramentos. Não se paga pelo sacramento, não se dá aquela espórtula. No entanto, agora é preciso também que todos nós façamos o esforço de ser dizimista, de colaborar com o dízimo para a manutenção da comunidade, para a manutenção da igreja. Eu costumo dizer que o ser dizimista nunca nasce no bolso, o ser dizimista nasce no coração. Então nós temos que formar o coração. Então o que nós estamos vendo também é como fazer isso
com crianças, com jovens e com adultos, para que eles se sintam participantes e como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo na igreja e ao mesmo tempo corresponsáveis pela ação pastoral da igreja. O cristão ele deve ter a consciência da pertença, né? Ter essa convicção de que pertence. E se pertence, ele precisa também estar ao par do que a igreja necessita. Está até no 5º mandamento da igreja, né? Ajudar a igreja nas suas necessidades. Dom Ronilton, bispo da Diocese de São Raimundo Nonato, participou pela primeira vez de uma assembleia regional. Ele fala sobre a experiência desse encontro ao lado dos amigos bispos, padres e leigos. Tema, os debates, o assessor, que é o Padre Wagner, excelente, com uma clareza, domínio de conteúdo. Uma novidade aqui é a conversa no Espírito, que fizemos na CNBB, na Assembleia Geral dos Bispos, que veio também do Sínodo lá no Vaticano, porque é muito importante essa conversa no Espírito, passa pelo escutar o outro e depois o grupo inteiro. Muitos leigos também vivenciaram essa 33ª Assembleia Regional de Pastoral, na intenção de se aprofundarem mais na temática deste ano. Para mim está sendo muito produtivo a troca de experiências, né, a apresentação do Padre Wagner, o material que foi disponibilizado para nós para trabalhar sobre a iniciação à vida cristã e a autossustentação das paróquias, das igrejas do Piauí. E a iniciação à vida cristã está para este papel de evangelizar a todos, não só para se tornarem dízimo, como também para se tornarem discípulos e missionários de Jesus Cristo na caminhada. E foi através dessa Assembleia Regional que todos puderam voltar para suas realidades, sabendo de forma mais aprofundada sobre a iniciação à vida cristã e seu papel fundamental. E para mais informações, acesse o nosso site, o endereço aparece agora no seu vídeo. E lembrando a você que de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você pode acompanhar o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Thomas Merton e a Teologia do Verdadeiro Eu, da editora Vozes. Thomas Merton nos guia em uma jornada de descoberta do verdadeiro eu. Ele nos convida a explorar novos horizontes de consciência, iluminados tanto pela psicologia e psicanálise, quanto pelo misticismo cristão. Articulando diferentes saberes, criou uma elaboração própria sobre os conceitos de verdadeiro eu e falso eu, que muitos consideram ser sua principal contribuição para a espiritualidade cristã do século XX. Neste livro, mergulhamos no diálogo entre essas abordagens diversas, explorando como elas podem nos ajudar a transformar nossa visão de mundo. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. A Arquidiocese de Teresina acolheu 4 novos padres na noite da última quinta-feira, dia 4 de julho. Vamos acompanhar os detalhes desta celebração. A ordenação sacerdotal é um momento muito esperado por quem escolhe seguir a vida religiosa. Dia esperado também pela Igreja e pela comunidade de fé, que se alegra com a chegada de novos servos de Deus. Na última quinta-feira, dia 4 de julho, durante solenidade na Catedral Nossa Senhora das Dores, através da imposição das mãos do arcebispo metropolitano, foram ordenados 4 novos padres da Arquidiocese de Teresina. Vocação, ela é dom e é também missão. E é fruto de uma comunidade orante, de uma igreja orante. A vocação é fruto. E esse fruto nós começamos a colher agora nessa
nesse período de colheita de fato, aqui em Teresina, mas também nas outras dioceses, né? E assim manifestamos a Deus a nossa gratidão e às pessoas que rezam e que apoiam as vocações, e assim oremos ao Senhor nosso Deus para que mantenha esses irmãos na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo e se deixe conduzir pelo dom do seu divino Espírito. Os novos padres se prepararam durante 5 anos para que esse sonho de servir inteiramente a Deus e à Igreja se tornasse realidade. Durante a solenidade, receberam o 2º grau da ordem os padres Arthur França, Davi Silva, Robert Araújo e Hélio Garcia. Foram 5 anos de preparação no Seminário Sagrado Coração de Jesus, né, dessa província eclesiástica, no qual eu fiz uma caminhada tranquila. Passei por várias comunidades, fazendo pastoral e missão, e hoje, na verdade, é uma consequência de um trabalho, de um percurso. Por isso eu estou muito tranquilo e feliz, porque vou me tornar padre, e padre para servir a Igreja e o povo de Deus. Ao longo desse período de discernimento vocacional, a Igreja diz o seu sim a nós e nós dizemos também o nosso sim a Deus por meio da Igreja para servir o povo santo de Deus. Quando a gente tem a certeza de que a nossa vocação pode ser o difícil que for, mas a gente faz, porque é Deus que chama. Se Ele chama, Ele tem um propósito para nós. Eu olho para mim e vejo as transformações que o Senhor fez em minha vida, sobretudo quando me coloco como um vaso de barro nas mãos do Senhor. Um vaso que se quebra, mas que muitas vezes Ele nos modela, não se cansa de me modelar, de me dar uma forma nova. Porque entender que sou vaso frágil, mas carrego um grande tesouro que é o próprio Jesus Cristo. A solenidade contou com a presença de integrantes do clero arquidiocesano, entre padres e diáconos permanentes, seminaristas, religiosos e religiosas, centenas de fiéis da igreja particular, além de amigos e familiares dos neossacerdotes. A mãe do padre Hélio Garcia fala sobre o sentimento de vivenciar esse dia em que o filho se torna padre. Ele estudou sempre na faculdade e sempre quis ser sacerdote desde criança. Ele estudou na faculdade na UESP como professor e doutor em História. Aí foi para o seminário, aí passou 4 anos porque ele já tinha curso superior. E hoje ele está se formando como presbítero aqui na Catedral. Uma bênção muito grande e uma graça que Deus está dando na nossa vida. A mãe do padre Robert Araújo, que sempre o incentivou a seguir nos caminhos de Deus e da Igreja, revela sobre o sentimento de presenciar esse dia em que o filho se torna padre. Gratidão, é muita felicidade, que só no momento a gente fica com o peito cheio de emoção, muita gratidão. Menino muito bom, nunca me deu trabalho. As tias nem se fala de babar tanto esse menino. O incentivo daqueles que estão em volta é de extrema importância para que esse sonho plantado por Deus se concretize. Quem também conta sobre a emoção de presenciar esse dia após anos de apoio é o avô do padre, Davi Silva. Eu criei ele bem de pequeno, Davi. Aí, primeiro, agradecer a Deus que ele teve o sonho dele realizado e agradeço as pessoas que ajudaram ele. Quem também testemunhou esse importante dia foi o pai do padre Arthur França. Na ocasião, ele falou sobre o significado desse momento para a sua vida. É um sentimento de muita alegria, muita paz, muita luz, algo que ele é um vocacionário, conseguiu, e a família só tem mais a que agradecer a Deus, em todos os sentidos. É uma bênção muito grande. A solenidade foi marcada por muita emoção, tanto por parte dos neossacerdotes, como também pelos familiares, amigos e fiéis presentes. Ao final da celebração, antes da bênção final, Dom Juarez anunciou a provisão dos novos padres que estarão a serviço do povo de Deus. O padre Arthur França assume como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro Mafrense. O padre Davi Silva também assume como vigário paroquial no Santuário de Santa Cruz dos Milagres. Já o padre Hélio Garcia teve como provisão atuar como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Demerval Lobão. E, por fim, o padre Robert Araújo assume como vigário paroquial a paróquia Santa Joana d'Arc, localizada no bairro Mocambinho.
Confira agora a mensagem de nosso arcebispo Dom Juarez Marques no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui estamos mais uma vez trazendo uma palavra de fé e de vida. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículos 1 e seguintes. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. E ali escandalizaram-se dele por causa das suas palavras. Jesus então dizia-lhes: um profeta não é desprezado, senão em sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não conseguia fazer ali nenhum milagre, apenas curou poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nazaré. Vamos a Nazaré conhecer Jesus, mas o conhecimento que nós temos de Jesus é um conhecimento que se baseia principalmente na fé, na escuta, na experiência da intimidade com Ele, que se dá através da oração. Não é um conhecimento meramente intelectual. Os parentes de Jesus se escandalizavam dele. Por quê? Por causa da sua origem humana, da sua origem divina. Para eles não era possível alguém tão próximo poder realizar tantos milagres, ter tanta sabedoria, e por isso ficavam escandalizados. Atenção, pode acontecer também conosco. Quando desejamos conhecer Jesus apenas do ponto de vista intelectual, do conhecimento meramente humano, é dom, é graça, é fé, é dom de Deus. E aqui precisamos ver que Nazaré é o lugar da origem do Senhor, da sua origem primeiramente divina. E por isso é que precisamos professar a fé com a igreja. Por isso, no domingo passado, nós ouvimos que Pedro dizia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis aqui a origem de Cristo, a origem divina, mas é o Filho de Deus que se encarna e que assume também a nossa humanidade. Por isso professamos a nossa fé dizendo assim: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E por causa da arrogância ou a pretensão de querer conhecer Jesus somente a partir do aspecto humano, é que os seus parentes ficavam escandalizados. E ali Jesus não fazia milagres por conta da sua incredulidade. A incredulidade é uma atitude contrária ao querer de Deus, à vontade de Deus. É por isso que o Papa Francisco, falando a nós da santidade nos tempos de hoje, ele dizia que um dos grandes inimigos da santidade hoje é exatamente o gnosticismo, ou seja, esta doutrina que acha que apenas pelo conhecimento pode chegar a Deus e pode encontrar a salvação. Não é possível. Isto é uma heresia. O conhecimento a Cristo é dom de Deus. É algo que nós conseguimos através da conversação no Espírito, através do encontro e da escuta. Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos dê a docilidade de escutar o Espírito Santo que fala em nós e que fala a nós da pessoa de Jesus Cristo. E assim nós possamos sempre aumentar a nossa fé, superar a incredulidade de não aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso caminhemos com a igreja, caminhemos com Pedro, caminhemos dentro do nosso plano de pastoral para que nós possamos professar a nossa fé de uma forma autêntica e Jesus possa realizar em nós as maravilhas que Ele veio realizar. Desejo a você um domingo abençoado e uma semana também. Até domingo, se Deus quiser. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E esta edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Que o Senhor Deus abençoe esta nossa semana que se inicia. Eu aguardo você no próximo domingo.